Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e meus argumentos serão tão bons que esse episódio acabará mais rápido que um porco-espinho na velocidade da luz. Opa! Oi pra quem é mais conhecido que Jesus. Eu sou o Eric Fagundes e com a força dos meus power-ups Marcolino estou pronto para debater com você. Yahoo! Não, você não tá entendendo, Eric. Esse debate será mais fácil que esmagar tartarugas com um pulo só. Marcolino, tô vendo que você tá todo acelerado aí, cuidado só pra não cruzar com alguns espinhos durante essa nossa discussão e perder todo o seu progresso, hein? É verdade, afinal de contas nós dois estamos sensíveis ao toque hoje. E por falar em toque, DJ, toca a intro pra esse versus começar. E aí, vai logar hoje? Muito bom, Marcolino, voltamos depois de não sei quantos meses e anos, podemos dizer assim, a um versus, mais uma main mission inspirada em temas de videogame, se bem que o nosso primeiro versus foi do mundo do cotidiano, foi uma side quest, né? Falamos sobre Messi versus Cristiano Ronaldo. Hoje vamos falar sobre Messi e Cristiano Ronaldo no mundo dos videogames, Marquito? É uma boa questão, Eric, que realmente não existem personagens mais icônicos no futebol, pelo menos hoje em dia, e não existem personagens mais icônicos no videogame do que foi Sonic e Mario. Que história tem esses dois, hein? Exatamente, para nós que somos gamers 30 a mais, são os dois personagens que acompanharam o nosso crescimento, né? De infância até adolescência, a grande maioria dos nossos ouvintes, e nós dois aqui, cresceu ou teve o primeiro contato com o videogame com um desses dois personagens, ou até mesmo com os dois simultaneamente, podemos dizer assim, porque eles digamos que eles não compartilham da mesma história, né? Mas eles dividem o mesmo espaço no videogame há muitos anos, né, Marquito? É, exatamente, Ed, que eu ouso dizer que não vão existir mais personagens igual foi Mario e Sonic na vida dos gamers. É muito saudoso lembrar da nossa história jogando Mario, jogando Sonic. É até triste, né, ter que existir um versus para esses dois. É verdade. Da mesma forma que é triste ter que existir um versus para Cristiano Ronaldo e Messi, mas, né, é disso que move a cultura pop. Brigas. E nesse episódio de hoje, agora que somos dois podcasters mais experientes, resolvemos organizar um pouco melhor para essa nossa discussão ser o mínimo saudável possível, né? O Marquito separou em 10 tópicos pra gente debater aqui o que há de melhor entre esses dois personagens. A gente vai falar sobre a aparência, personalidade, história, os personagens, né? Os sidekicks, os inimigos, as habilidades, a jogabilidade, level design, trilha sonora e por último nas nossas considerações finais, né, Marquito? A lá estilo Rodrigo Góes, que fala Nery ou Fake Nery, a gente vai falar qual que é melhor ou não é melhor hoje no final do episódio. Eu separei aqui em 10 tópicos, Eric, pra ter uma conversa, que na verdade nem precisaria separar, né? A gente já sabe o veredito final, mas já que a gente precisa ter um episódio, que seja então essa discussão saudável entre nós dois, vai? Eu queria até dar aqui os parabéns ao meu amigo Marcolino, um cidadão altruísta nesse episódio de hoje, porque a gente, né... Vamos gravar sobre o quê? Vamos fazer um versus? Já começamos com os dois boss do videogame, como o Marco falou, né? Não existe no mundo dos games, talvez, dois personagens tão icônicos quanto o Mario e Sonic, começamos por eles. Porém, na nossa cabeça, é muito mais fácil entender, pra geral, que o Mario é melhor que o Sonic. E o Marco falou, não, pode deixar que eu defendo o Sonic. Assumiu a tarefa árdua, né, Marquito? Árdua, porém eu sei que o homem tá preparado pra talvez ver que não é tão fácil assim a briga, né? Não, hoje, Eric, por mais que é um episódio de versus, eu acredito que a gente vai se respeitar bastante, porque não tem como, né? Não tem como falar mal de um, falar bem somente de outro. Ambos os personagens são icônicos, ambos são estrelas da nossa geração. Por mim, eu falaria muito bem do Mario, eu tenho certeza que você também falaria muito bem do Sonic. Boa, Marcolino. Vamos então já começar a este pequeno debate apresentando os dois personagens, certo, Marcolino? O meu, como vocês já perceberam, eu vou falar do nosso querido Mario, a.k.a. Super Mario Bros. It's me, Mario. Achei que seria assim a sua apresentação hoje, It's até. me, Mario. Eu prefiro Yahoo!
tudo muito mais legal. O Marião, o Marião, né? Já é o ritmo dele. Esse é o ritmo dele. Foi lançado para Nintendinho em 1985. Apesar dele já ter aparecido antes em 81, e é até um fato interessante, todo mundo sabe, né, Marquito? Mas uma curiosidade é que a primeira aparição dele, ele foi até, não vou dizer que ele é o vilão, mas ele era o antagonista do dono do jogo, né? Ele apareceu em Donkey Kong em 81. O Donkey Kong era o vilão do jogo, mas o jogo era em nome dele. Imaginar que o Mario, desde o começo, já queria pular na cabeça dos seus animaizinhos de estimação, né? Coitado do Donkey Kong. E é o jogo criado pelo... sei lá, né, vamos dizer assim, um dos maiores criadores e idealizadores de videogame de hoje em dia, que é o Shigeru Miyamoto, Marquito. E da querida ou não tão querida, né, ame-a ou odeia Nintendinho. A Nintendo Company do Japão é até hoje a detentora e vai ser até o fim dos tempos, né, Marquito, do Mario Bros. E o seu, Marquito, presente pra gente, esse porco espinho? Pra mim, Eric, então temos o Sonic the Hedgehog. Como eu gostava de dizer quando era criança, Sonic the Engenhog. O Marquinhos verdade. Não sabia a menor ideia como falar ouriço em inglês, não é porco-espinho. Muita gente, inclusive na nossa abertura, citamos porco-espinho, mas na verdade ele é um ouriço. Marco, qual que é a diferença de um ouriço para porco-espinho? Praticamente nenhuma, ambos têm espinho, um é mais longo que o outro, que seja. Pode chamar de porco-espinho, pode chamar de ouriço, tanto faz. Ele foi lançado em junho de 1991, ou seja, depois do Mario, e a criação dele foi exatamente para quê? Para então rivalizar com o Mario, que era sucesso absoluto daquela época, né? A Nintendo lançou, ganhava rios de dinheiros com o Mario, a SEGA pensou, opa, precisamos criar um braço aqui da nossa equipe para criar um personagem para rivalizar com o Mario. Foi aí que surgiu então a Sonic Team, que se tornou o Sonic Team, obviamente só depois que o Sonic virou um sucesso, mas conseguiu então criar esse personagem, que foi inicialmente lançado ali para o Mega Drive e logo depois para o Master System. O engraçado, Eric, que é até um ponto curioso dessa criação do personagem do Sonic, é que existiam diversas ideias, né, para criar o personagem. Até então não era um porco-espinho. Tá. Começou com várias ideias, cerca de 200 ideias, e terminou uma final com os seguintes personagens: um bulldog, um coelho e, veja só você, um gorducho de bigode. Pra ser o Sonic. Pois é. Ah, não, tudo bem, o gorducho de bigode seria em relação ao Mario, né? Pra talvez rivalizar com o Mario, né? Mas não, pô, você vai rivalizar com o Mario criando um personagem igual ao Mario? Não faz sentido. Tanto que esse gorducho de bigode se tornou o vilão do Sonic. Um outro ponto interessante é que o Sonic teria uma namorada também, Eric, uma namorada loira. Ou seja, tudo era igual ao Mario. E essa até namorada loira dele ia se chamar Madonna. Ah, beleza. É criativo o nome, né? Loira, Madonna. Interessante que desses finalistas, se hoje você for falar, fecha o olho aí, Marquito, eu preciso criar um game em que o personagem ele é muito rápido e é focado nisso. Entre esses todos aí, a maioria talvez pensasse no coelho, né? No coelho, exatamente. Por causa da fábula da tartaruga e o coelho e tal. Mas sabe por que, Eric, que eles então ignoraram o coelho para escolher o ouriço? Uai. É que o coelho tem uma aparência muito de bonzinho, né? Sabe, um coelhinho branquinho, coelhinho fofinho da Páscoa que trazes pra mim. Uhum. Não, eles não queriam isso. Eles queriam um personagem que tivesse uma aparência mais séria, né? Mais dura. Rebelde. Destemido, uma atitude mais rebelde, exatamente. Foi aí que surgiu então a ideia de trazer um personagem do ouriço, que é engraçado, né? Que é um ouriço antropomórfico, ou seja, ele tem a aparência de um ser humano. Nossa, eu não sabia que era antropomórfico. Antropomorfismo, é botar a aparência humana em animais, deuses e por aí vai. Entendi, eu não sabia. Vivendo e aprendendo, né, Marquito? É, porque ele tem perninha de humano, mão. É um ouriço humanizado, Marquito. Exato. Acho que é mais fácil falar assim, né? Tanto que ele usa, então, luva branca, né? Aquele sapato de corrida dele, meio vermelho com a lista branca, pra dar aquela impressão, um hype melhor pra ele. E por fim, uma aparência mais descolada mesmo, né? Que é a parte dos espinhos, que lembra muito até um topete, né? Pra mim parece mais um mullet, Marquito. Um mullet, sério? Ele tem mullet. É que você tá pensando no espinho 3D, talvez, que ele vai mais pro lado, assim. Não, é porque o espinho pra mim do Sonic, a cabeleira dele pega as costas todas, né? Não vejo como um topete. A aparência dele tem essa aparência mais invocada mesmo. Diferente do Mario, né? Um baixinho, gordinho, bigodudo, Marquito. Baixinho, carinha, simpático.
Carinha de simpática, macacãozinho de encanador. Macacão, né? Puta, é engraçado. Macacão é algo engraçado, né? É algo que é mais aceitável em mulher, né? Homem de macacão já se fala, pô, cara te engode de macacão. A não ser que seja um cara maçudão e tal. Foi-se a época, né, Eric? No passado, talvez, o macacão era moda entre os homens. Hoje em dia, talvez, né? não Hoje faz em o dia menor sentido. Hoje em dia o cara tem que ser muito estiloso pra usar um macacão. E pra usar igual o Mario, então, difícil, né? Então aí ele usa aquele macacãozinho. E pra mim, você falou que o Sonic tem essa aparência radical, os espinhos que chamam a atenção. O Mario, o ponto alto da aparência dele, não tem como, é o item mais emblemático, é o bonezinho com a inicial dele, né? Verdade. Que é o que é o marcante de Super Mario. Você pode ir pra qualquer lugar do mundo, se tiver um boné com M, já fala, pô, é do Mario isso daí. É o que mais marca da aparência dele. Em relação dos dois, eles nem rivalizam, né? Porque o Sonic não é o oposto da... Não, o Sonic, eles rivalizam, sim. O Sonic é o oposto da aparência do Mario, né? Eu não sei dizer qual que eu acho melhor, Marquito. A gente não tá nesse... Eu tenho que defender o Mario. A do Mario é muito melhor, Marquito. Não, é até engraçado, é que se você pega uma gameplay hoje do Sonic, por exemplo, eu não tinha essa percepção quando eu era criança, tá? Você vê a aparência dele ali, toda esguia, né? Com um porte ereto, e você olha os olhos dele... Ele tá com aquele olho penetrante olhando pra frente, sabe? Fixo assim no objetivo. Ele pode estar em cima de uma plataforma que tá pra cair, mas ele tá fixo no objetivo na frente. Lembra muito realmente a parte da velocidade dele, então ele tá sempre tendo que olhar adiante, né? No ponto futuro. Então ele tá sempre focado, assim, sabe? Sempre pronto pra o que deve é. Diferente do Mario. No Mario eu nem sei pra onde, se tem olhinho, se ele tá olhando pra alguma coisa, se ele está indo sem destino. Esse primeiro Mario, que é o Mario de NES, ele é, sei lá, acho que ele era 8 bits, né? Não tem nem então, como ter. Os gráficos eram bem bobinhos. A minha maior lembrança de Mario é o clássico Super Mario World. E ele tem um olhinho, mas ele tem uma cara de bobalhão, assim. Tipo, o mundo tá caindo em volta dele. Onde ele mais tem expressão é quando ele morre, né? Que aí o olho fica vermelhinho, a cara dele muda. Mas jogando... Ele passa essa... É algo já entrando no outro tópico, que é a personalidade. Ele transmite uma personalidade amigável, né? Sim. Ele é um personagemzinho amigável, otimista, italiano, né? Por isso que tem o... It's a me, Mario! Ele é um personagemzinho italiano. Nos jogos, não tem muito essa ênfase de que ele é italiano, né? É mais, teve na época dos desenhos que deram isso e algumas pequenas falazinhas, né? Quanto à personalidade... Os dois se rivalizam também, são os opostos, né? Ah, sim, com certeza. O Mario, ele é mais infantilizado, digamos assim, né? A personalidade dele. Ele não é o paizão, mas ele é o amigão da vizinhança, né? É o Mario. Essa rivalidade é tão perceptível, Eric, que, por exemplo, se você dá pra uma criança jogar o jogo do Mario, sei lá, é que a gente tá acostumado já a ter que pular na cabeça do inimigo pra matar ele, mas... Pô, por que eu vou pular na cabeça dele, sabe? Coitado do bichinho, ele só tá passeando no mapa. Eu não vou fazer isso com ele, vou pular ele, não vou pular em cima dele. Já o Sonic não, o Sonic... eu quero girar, pegar a maior velocidade possível e atropelar todo mundo, não quero nem saber, eu vou passar por baixo desses bonecos aqui. Exatamente, eu vou arrancar pedaço. E o Mario não dá essa visão, né, pra gente. O Mario dá aquela tranquilidade... Calma, paz. Eu nem sei porque ele pula na cabeça dos próprios bichinhos. Nem precisa, né? Nem precisa. Tem vários trechos que você pode pular por cima e não em cima dos inimigos. Até um ponto do porquê o Sonic precisa matar os inimigos dele, é porque já, até falando um pouco de história, na verdade são robôs. Dentro desses robôs existem pequenos animais, né, da floresta, que foram raptados ali pelo Dr. Robotnik. O certo, sim, é você matar os animais do Sonic, diferente do Mario, né? Por exemplo, tem alguns Marios, algumas fases que você nem precisa nem matar. Por exemplo, quando você tá com o Yoshi, você mata, que aí ele engole a tartaruga. Engole, digere, defeca. Pra pegar a peninha, você pula em cima daquela formiguinha que tem a asa mais vermelha, né? Vermelha e amarelinha, mas você não precisa matar ela. Ela continua viva, só que ela para de voar. Só cortou as asas dela, né, Marquito? Só. Torturou. Não chega a matar. Marquito começou a citar sobre a história do Sonic, e aí entramos no tópico de história, foi até onde rolou a maior rebuliço no nosso episódio passado de draft, que o Marquito falou que Mario não tem história. A história do Mario é ruim, na verdade. Né? Quero ver o que você vai enrolar hoje pra gente. Não vou, Marquito. Talvez um argumento que me faltou no dia é que a história, na verdade, ela não é ruim, ela só é simples, né? O jogo do Super Mario, ele não é feito
em torno da história. O importante do Super Mario é a jogabilidade dele, é você superar as plataformas, pegar os power-ups. Mas a história é bobinha mesmo, é simplesmente o Mario e o Luigi vão pro Reino do Cogumelo, que só agora, quando lançou o filme, a gente veio entender como é que eles foram para lá, né? Porque até saiu o filme era simplesmente aceitável que os caras estavam lá no Reino dos Cogumelos, junto com a Peach. E entendia-se que ali era o mundo deles, né? E tem o Bowser, que é o crocodilão, um dinossaurão, que sequestra a Peach, que é a namorada ou não namorada do Mario. E ele vai de castelo em castelo, de mundo em mundo, tentando chegar no Bowser para poder recuperar a Peach. Isso, história do jogo base do Super Mario, né? Porque existe uma caralhada de games aí de Super Mario, mas todos no final vai girar em torno disso. A Peach foi sequestrada mais uma vez pelo Bowser e o Mario tem que ir atrás usando power-ups novos e gameplays diferentes. É uma história realmente bobinha, Marquito, simples. Já do Sonic, antes da gravação, o Marco me falou que é uma lore impecável. Tem mais história pra você caçar na Wikipedia do que jogos da From Software, pelo jeito. Cara, o interessante dos jogos antigos, aqueles jogos que foram lançados sem certeza que iam ser sucesso, é que eles não tinham uma lore. Eles pegavam o jogo, lançavam. Se desse certo, eles falavam, opa, vamos criar uma história em cima desse jogo. E aí sim, pega pontos do jogo que existiram e vai tentando adaptar para uma história. O Sonic foi mais ou menos assim, tá? Ele iniciou como um jogo que o foco é a aventura. Então não tem história. A história do Sonic é o Dr. Ivo Eggman Robotnik, como todos nós conhecemos, Dr. Robotnik, que decide então dominar o mundo com aquela história básica, né, de todo filme da Sessão da Tarde, que a gente falou muito bem no nosso episódio passado. E para isso, ele escraviza todos os animais da floresta ali, daquele mundo, e cria então o seu império de robôs, como eu havia dito. Então cada robô tem um animalzinho preso dentro dele. Aí beleza, essa é a história base. Aí depois foram aumentando a história do Sonic. Começaram então a envolver as Esmeraldas do Caos, que era um poder ali da floresta, um poder ali no mundo, que deu até poderes pro Sonic. O Sonic foi um dos animais que conseguiram fugir inicialmente do Dr. Robotnik, e com os poderes da Esmeralda do Caos conseguiu então esses super velocidade, etc, poderes que a gente já vai falar mais pra frente. E por fim, ele decide enfrentar o Dr. Robotnik, coletando anéis de ouro e também salvando os animais no cativeiro. Beleza, a história é boba, né? Para por aí. Então, essa é a camada do iceberg da história do Sonic que todo mundo conhece e aceita que essa é a história, né, Marquinhos? Tem mais por aí, então. Então, começou bem básico, né, ali, somente com o Sonic tentando, então, impedir o Dr. Robotnik de dominar o mundo através do rapto dos animais ali da floresta, mas depois veio uma série de novos elementos no jogo, tá? Teve, então, a participação do Tails, do Knuckles, da Amy Rose, que formavam um grupo de rebeldes chamado de Freedom Fighters. Também aparece viagens no tempo. Tem multiverso também, não tem, Marquito? Tem multiverso, tem mundos alternativos, elementos de fantasia, novos personagens, incluindo até um Sonic anti-herói, que é o Shadow the Hedgehog. Também é uma versão do Sonic mais sombria. Tem a versão Silver dele. Tem um universo tão complexo, Eric. Eles criaram desenhos animados, criaram filmes do Sonic. Então a lore que foi desenvolvida pro Sonic realmente me surpreendeu, tá? É muito complexa, eu não imaginava que ela iria tão além do básico do que a gente está acostumado, que são simplesmente bichinhos aprisionados dentro de robôs. Caraca, eu não tinha a mínima noção de que era tão complexa assim. Você, fã de Sonic, que sabe toda essa história aí, conta pra gente nos comentários. Interessante, Marquinhos, mas vamos lá. Isso tudo aí, essa história toda, não é de conhecimento geral. O de conhecimento geral é que o Dr. Robotnik tá sequestrando os bichinhos e você tem que enfrentar ele. Ponto final, né? Então, da mesma forma do Mario, né? Que a ideia é só resgatar a princesa e é isso. E é isso. É uma história... Os dois foram criados pra mim, os dois foram criados com histórias simples em que o objetivo era só chegar ao final dela. Exato. Chegar ao final das fases, né? E aí depois aconteceu o que o Marco falou, com o Sonic, resolveram criar uma lore por trás. Eu acho que muito por causa disso, Marquito, que como eles quiseram fazer o Sonic um personagem pra adolescente, entenderam que ele precisava de um background. Já a galera da Nintendo falou, não, Mario não precisa não, essa é a história, bobinha mesmo, só continue superando os obstáculos aí, né?
Boa, vamos para o próximo tópico, Marcolino, falar sobre os personagens, os sidekicks de cada uma desses dois, os parceiros desses dois. Pra mim, os personagens do Super Mario são tão emblemáticos quanto o Mario. Os sidekicks dele são tão conhecidos. Do Mario clássico, né, tem o irmão dele, Luigi, o seu parceiro que é mais sacrificado do que chega no final das fases, que é o Yoshi, Marquito. O Toad, que é o cogumelozinho que tá sempre nos castelos pra falar, sua princesa está em outro castelo, é um amiguinho também que mal participa. Obviamente a princesa Peach. Esses são os personagens principais de Super Mario. Eles também contam com anti-heróis, Marquito, que o nome eu achei interessante, é o Waluigi e o Wario. Pra mim, Luigi, Yoshi, Toad e Peach é o quarteto de ouro dos personagens, e também eu acho que eles são tão reconhecidos quanto o Mario, não sei qual que é a sua opinião. Se mete uma fotinha, a galera já mata de primeira qual que é o nome do personagem. Eu gosto desses personagens do Mario, cada um tem sua personalidadezinha, né? O Luigi é mais medroso do que o Mario, o Yoshi é o cavalo dele, né? Não tem o que fazer. O Toad, o cogumelo corajoso, que quer ir pras aventuras, e a Peach é a princesa do reino dos cogumelos, que no filme deram uma outra pegada pra ela, né? É uma princesa guerreira. No jogo ela só fica esperando o Mario salvar ela, né? Tem o seu valor também a princesa Peach. Esse aí vai ser difícil rivalizar contigo, Eric, porque realmente, né? Esse é o famoso Quarteto Mágico. Quarteto Fantástico, faltou isso pra eu falar. Pode ser o Quarteto Fantástico, justo. Não, é difícil, porque um complementa o outro, né? Talvez desses aí, por incrível que pareça, o mais tontinho, assim, seja o Luigi pra mim, viu? Que é o realmente mais deixado de lado até. Os outros, a princesa, o próprio Toad, pra mim são muito icônicos. O Toad, muitos jogos, ele é o lojista, né? O mercador do jogo. O Toad é muito bom, muito bom. O Luigi, realmente, eu não sinto nenhum apego por ele. Acho que é muito porque eu nunca queria ser o controle número 2, sempre quis ser o player número 1, então eu nunca jogava com o Luigi, né? Aí eu falo, Marco, quais são os personagens do Sonic? Beleza, todo mundo conhece também o Tails, que é aquela raposa com duas caudas que tinha a habilidade de voar, e o Knuckles. Na verdade, então, é o Knuckles e o Tails. Muita gente chamava de a Tails ou a Knuckles, principalmente o Knuckles, todo mundo fala que era uma fêmea, mas na verdade não. Knuckles é um guardião das esmeraldas, caralho, né? Como é que falava que o Knuckles era uma fêmea? Puta cara de mal invocado. Ele tem mais cara de mal invocado que o Mario. Não, que o Mario, obviamente, que o Sonic. Já o Tails tem uns traços mais femininos, eu diria. Pode ser. Bom, e também tem outros personagens, né, que foram criados depois, então, dessa trilogia inicial, como, por exemplo, a Amy Rose. A Amy Rose é a mulherzinha Sonic, né? Ela é a Sonic rosa. Isso, a Amy Rose, então, é uma ouriça rosa que foi criada no Sonic CD, lá no Sega CD. E é um dos problemas pra mim, né? Porque a maioria dos personagens foram criados bem depois da estreia do jogo original, né? E a gente tá focado muito aqui, né, Eric, nos jogos raiz, né? Sim. Eu só sei da existência desses personagens novamente, porque eu tive que ler a respeito. Pô, Marco, como assim você não conhece eles? Faz parte ali do lore? Pô, gente, infelizmente o Sonic foi um boom lá no começo, mas depois ele foi caindo, né, de qualidade dos seus jogos. Teve lançamentos não tão bons e com isso foi perdendo um apego do público. Mas, de qualquer forma, se eu fosse analisar então somente os personagens, com certeza o do Mario são mais icônicos. Porém, o Tails como sidekick pra mim é muito melhor do que o próprio Luigi. Pela própria jogabilidade dele ser bem diferente da do Sonic, né? Tails era legal, a jogabilidade era diferente, mas o Sonic é mais da hora, né? Beleza, né? Personagens do Mario, mais um ponto pro personagem do Mario. Esse próximo aqui, os inimigos, Marcolino, de cada um deles. Quem eram os inimigos? A gente já adiantou falando sobre o Bowser e sobre o Eggman, o Dr. Spotnik. Cara, no Super Mario, Marquito, os inimigos clássicos é o Bowser, que é o boss. Os mini-boss, sempre no finalzinho de cada mundo tem os mini-boss, que são os filhos deles, né? Aí tem o Bowser Jr., Koopa Jr., só que durante a fase eu também acho que o Mario tem inimigos mais memoráveis do que o Sonic. De você olhar e falar, pô, esse inimigo aqui é o inimigo do Mario. Talvez o Sonic, quando você olha aquele caranguejinho, fala, pô, pode ser de qualquer jogo esse caranguejo aqui. Sim. Né? Porque o Mario tem... Eu não vou lembrar dos nomes, tá? Mas tem aquela bola de ferro presa na corrente, que é o Chomp. Tem os copazinhos, são as tartaruguinhas.
tem o Shy Guy, que são aquele bichinho vermelho, os fantasminhas, tem aquela pedrona. O que eu mais gostava, Marquito, quando eu fechava o Super Mario World, era que nos créditos ficava aparecendo o nome de cada um dos inimigos. E eu fechava e ficava assim, pô, esse aí tem esse nome. É algo legal do Super Mario, do Mario, que os inimigos, eles... Pra falar que eles têm personalidade, aí vai precisar que tenha uma lore por trás, né? Mas os inimigos têm nome, eles têm características próprias, né? Não são inimigos genéricos. Eu não acho que seja assim. Eu gosto bastante dos inimigos dos jogos do Mario, Marquito. Não, mas essa parte de personagens aqui, que vai ser difícil realmente eu enrolar um ponto suficiente de eu conseguir algum pontinho, porque realmente não tem como. É o que você disse. Os inimigos do Sonic são animais robotizados genéricos. É o caranguejinho, é uma vespa, sabe? Não é aquele inimigo que você olha, pô, isso aqui é Mario, isso aqui é Sonic. É Sonic. O Sonic não é conhecido por esse ponto, é mais conhecido pela jogabilidade. Então eu queria falar pra você que o Robotnik é um personagem caricato, é óbvio que todo mundo gosta dele, ele participa de diversos jogos, ele tem uma personalidade própria, beleza. Mas e o resto? Quem são os subchefes? É o Dr. Robotnik. Quem são os inimigos? São robozinhos do Dr. Robotnik. Então tudo gira em torno do Dr. Robotnik mesmo. Eu não sei se a gente fosse fazer uma briga de 1x1 entre Bowser e Robotnik, quem que ganharia? Os dois são bombons iguais nas Boss Battle, né, Marquito? Tem essa, né? Toma 3 tapas na cabeça. Mas eu acho, nesse ponto eu vou dar o ponto pro Sonic. As Boss Battles contra o Dr. Robotnik, eu estou lembrando aqui, talvez sejam mais trabalhosas do que contra o Bowser. Os jogos do Sonic. Isso é verdade. Elas são um pouquinho mais trabalhosas, porque ele usa vários gadgets, outros artifícios. Não é simplesmente pular na cabeça dele. A Boss Battle, por exemplo, do Super Mario World contra o Bowser, ela é bem complicadinha. Você tem que usar inimigos pra atacar nele, que ele fica em cima daquele dirigível que é um palhaço. Não é fácil. Mas eu ainda acho que o Robotnik é mais difícil do que o Bowser em alguns jogos. E ele aparece mais vezes, né? Porque no Mario você enfrenta os filhos dele. Os filhos dele, exatamente. E só vai enfrentar o Bowser realmente no castelo final, vai assim, digamos. Já o Dr. Robotnik não, você enfrenta ele praticamente a cada 3 mini-fases, né? Então toda hora você tá lá de uma forma diferente enfrentando ele. Talvez se for levar nesse ponto, eu votaria também no Robotnik. Mas, sei lá, a personalidade do Bowser é única, né? Que ele é meio sarcástico, assim. Então, o Bowser é bom. Eu gosto muito da aparência e do sarcasmo do Bowser. Concordamos que mais uma vez o Mario ganhou, mas com a migalhinha pro Sonic aí, digamos assim, né? Vamos lá então, Marquito, alguma que você falou que dá pra falar bem, as habilidades de cada um, né? Você não conhece as habilidades incríveis do meu amigo Sonic, Eric? O ouriço mais rápido do mundo? Que título importante, hein? Quais são os outros ouriços que disputam? Pois é, né? Começa por aí. E tem o Shadow, tem o Knuckles, tudo bem, vai. Mas ele tem sim, né? A velocidade dele supersônica. Então ele passa da velocidade do som. Mas uma habilidade dele que eu gosto muito, Eric, é a possibilidade de dar rolada nos inimigos. Lá ele. Você nunca matou alguém na rolada, Eric? Olha, Marcolino, no auge dos meus 36 anos, quando eu jogava Sonic apenas. De resto, é uma roladinha fofa. Entendi. Não machucava, então. Não, só com o fofo. Não, mas essas são as principais, né, habilidades do Sonic, é realmente a corrida e ele girar enquanto corre. É até bem interessante, né, como é feita essa dinâmica, como se fosse uma roda de um carro, né, girando em uma alta velocidade e fica por aí. No máximo, então, ele vai pular também em cima dos inimigos e não tem um outro poder tão especial assim. O que ele tem de mais, Eric, são também os gadgets dele, vai, assim, digamos. Começando pelo mais clássico de todos, que são os anéis, que ele vai coletando durante as fases. Ele não serve só para te dar uma vida a cada 100 anéis que você coleta, que é muito difícil coletar 100 anéis sem tomar uma paulada. Mas, como eu disse, se você tomar uma paulada, você tem a rolada, tem a paulada. E agora tem a paulada, mas é demais. Emanuele! Então, se você levar uma paulada enquanto você tem anéis, você então ganha uma sobrevida, até você conseguir então recuperar mais um anel. Caso você tome algum dano ou o inimigo simplesmente encoste em você quando você tá sem anéis, você infelizmente morre. Com aquela cena clássica do Sonic pulando com a mãozinha pro alto, e caindo verdade. Na fase.
Mas também tem a possibilidade de ter invencibilidade, que é um escudo que ele consegue durante as fases. E é até interessante, Eric, porque eu não sei porque Katsu, as habilidades do Sonic, ele consegue destruindo uma TV, um monitor. É um monitorzinho, né? É um monitor, daí ele surge então a habilidade que tem invencibilidade, tem super sapatos, tem vida, tem mais tempo pra você terminar a fase, que é até um ponto interessante nos jogos do Mario e do Sonic. Você tinha tempo pra acabar as fases, senão dava game over. O legal é que a música ficava mais frenética quando ia acabando o tempo, né? E acabava o tempo, acabou de vez, não tem o que fazer, não tem choro. Mas são essas, Eric, as habilidades. É mais focado, obviamente, na velocidade dele. Boa. Quanto ao monitor, Marquito, se você for procurar na lore aí, certeza que tem alguma coisa falando que são monitores que vieram da fábrica do Robotnik. Depois, com certeza, inventaram alguma coisa. E da habilidade do anel, então podemos concluir que Sonic, em certo momento, a gente fica existe grande inspiração em Senhor dos Anéis, né? Que tudo que quando a gente toma um dano, que a gente quer é só encontrar um anel, né? É isso que o Sonic precisa, porque tem vários momentos que eu me lembro de jogando Sonic que tomava esse dano, e os anéis, não é assim que você toma um dano, eles ficam ali pra você recolher eles de volta, né? Tem um tempinho que eles desaparecem, né? É bem curto esse tempo. Você fica desesperado pra pegar pelo menos um, né? Que só precisa de um. Exatamente, pra você... Já passei... Lembro de me passar várias fases só com esse um anel. Tomava um dano, pegava esse um anel de volta, que era só o que precisava. Boa referência. Habilidades, Marquito, naturais, talvez a do Sonic seja melhor que a do Mario. Sim. Porque o Sonic, a habilidade natural dele é correr. O Mario não tem nenhuma habilidade natural. Ele precisa dos power-ups dele. O que ele tem é o que qualquer humano consegue fazer. Não, ele tem uma cabeça muito dura, Marquito. ou um soco muito forte, né? Depende de qual sprite que você vê. Ou ele bate a cabeça nos blocos de pedra, ou ele bate com a mão, né? Ele bateu tanta cabeça no começo que ele falou, não, pelo amor de Deus, gente, eu preciso aprender a dar um soco nessa pedra aí. Pelo menos, né? E ele tem talvez o pisão forte, né, pra matar os bichos, mas habilidade nua e crua ele não tem. O que ele tem são os power-ups, e aí eu até coloquei aqui no script. Aí, Marquito, aí é ao infinito e além, né? É. O que esse cara tem de habilidade? Se vamos falar dos jogos clássicos, ele tem a habilidade de voar, seja com a peninha ou com aquela folhinha que ele vira o Mario Tanuki, que é o esquilinho que vai só com o rabo. Clássico. Tem a roupinha do sapo, ele pode vestir a bota. O mais clássico de todos, que é o cogumelo, que quando ele tá pequeno ele come o cogumelo, ele fica maior. A florzinha pra soltar fogo. E a melhor de todas, a estrelinha da invencibilidade, Marquito. Muda a música, o jogo fica mais rápido, ele fica multicolor. Então, de habilidades naturais, Neri! Do Mario ele não tem nenhuma, mas quando ele fica fake Neri, ele toma Magic Pill dele, as Magic Pills dele, o bicho fica boladão, Marquito. Cara, e assim, tivemos recentemente o último jogo do Mario que lançou aí, que é o Mario Odyssey, aí que abriu a caixa de Pandora mesmo das habilidades, né? É maluquice, né? Ele só joga o chapéu dele e vira uma caralhada de coisa, o que ele quiser. Isto é a maior putaria! E um jogo novo do Mario também, pelo que eu entendi, ele também vai, que a gente já até citou, vai virar um elefante. Quero entender qual vai ser a habilidade do elefante, né? O mais legal do jogo do Mario é isso. A imaginação rola solta dos caras lá, qualquer coisa pode virar poder dele, né? São belas habilidades, Marquito. Usando os power-ups, o Mario dá um pau no Sonic, mas já que aqui estamos falando de habilidades naturais, Eric, acabei de definir isso agora. O Sonic leva essa, né? Nada como um ouriço correndo na velocidade da luz, meu amigo. Boa. Por falar em correndo na velocidade da luz, vamos falar então da jogabilidade dos dois, Marquito. Cara, do Mario, o Marco até falou, você pode pôr uma criança... Eu acho que ele é exatamente isso, né? Ele é um jogo infantil que atende a todos os públicos, mas a ideia dele é ir progressão de dificuldade, né? Ele tem bastante. Mas o objetivo inicial dele são botões simples e de fácil aprendizagem, né? Esse pula, esse solta o power-up, se juntar esses dois ele corre. Não é algo muito complexo, né? Um joguinho de plataforma com, atenção que o Marco vai gostar, rolagem lateral, né? E assim, o desafio dele gira em torno de, como eu falei lá no começo, né? Superar a fase
Você tem que evitar cair ou ser acertado. O Mario é tocofóbico. Se o inimiguinho toca nele, se ele tiver de cogumelo ou com power-up, ele perde esse power-up. E se ele tiver pequenininho, ele morre, né, Marquito? Eu gosto da jogabilidade do Mario e eu acho que ela é muito assertiva, Marquito. Eu lembro que não tinha dificuldade em masterizar as habilidades dele. Ele realmente é um jogo feito pra todo mundo conseguir jogar tranquilamente. A aprendizagem dele é fácil, não é algo, digamos, complicado. Diferente do Sonic, que eu vou deixar você falar e eu tenho algo pra dizer sobre a jogabilidade de Sonic. Eu vou começar com uma pergunta, Eric. Quando eu falo de jogabilidade do Sonic, que é a primeira coisa que vem na sua mente? Abaixar e sair correndo. Então, você foi enganado, meu amigo Eric. Por que não, cara? A maioria das fases, pelo menos dos jogos clássicos do Sonic, você não fica correndo que nem maluco na fase toda. A primeira fase lá, na Green Hill Zone, beleza, você vai correr que nem maluco, vai pular, etc. Vai chegar o mais rápido possível do outro lado. Ok, esse é o primeiro mundo. Agora, já a partir do segundo mundo, Eric, as coisas começam a ficar mais paradas. Você tem plataformas que sobe e desce, tem lava, tem fases subaquáticas que você não corre. Praticamente não corre. Então a gente tem essa ideia de que o jogo do Sonic, novamente, pessoal, os jogos mais clássicos, o Sonic 1, uma parte do Sonic 2, talvez, ok, que é a ideia de corrida, velocidade, mas não é sempre que isso acontece. Então o Sonic consegue ter esse mix de velocidade frenética e também desafio de jogos de plataforma. Aí, falando em desafio, o jogo do Sonic é muito difícil. Muito, Muito difícil. Porque não é simplesmente correr, pegar a moedinha, atropelar inimigo. Tem muito obstáculo que chega um momento que o jogo é tão rápido que você não vê os obstáculos. Daí você vai lá, perde vida. Ou então o jogo é tão difícil na parte das plataformas que você erra um pulo. Ou então um inimigo surge do nada, você vai lá, perde vida. E vai morrendo. Parte da água, quem não se lembra de ficar desesperado por uma bolinha de água, de bolinha de ar para respirar? O jogo é muito difícil. Eu, de verdade, não lembro se eu zerei esse jogo no passado, tá? Diferente do Mario, que o Mario é um jogo mais gostosinho, é mais pra família. O Sonic não, o Sonic é um jogo mais pro adolescente, acredito eu. É uma jogabilidade mais desafiadora, né? O que eu ia dizer era realmente sobre isso. As memórias que eu tenho de Sonic era que as fases eram muito alucinantes e você tinha que sair correndo e às vezes você não sabia onde é que você ia bater e perdia o anel. Esse episódio tá muito quinta série, né? Então eu tinha, mas agora que você falou a verdade, tem a fase da água. Porra, a fase da água é uma das mais punitivas que tem do Mario. Eu me lembro que eu fechei um bom tempo atrás, o Sonic 1 e 2 jogando no tablet da Isabela, Marquito. Ah, legal. E foi bem difícil, tá? Não foi fácil. Já o Mario, 3 horinhas a gente fecha, né? É uma jogabilidade mais fácil e mais gostosa, realmente. Aí fica a dúvida, né? Eu não consigo dizer qual que uma é melhor que a outra. Apenas uma é mais difícil do que a outra, né? Mas são boas jogabilidades, sim. Depende mais do seu estado de espírito, né, Eric? Se você tá querendo uma loucura, você vai lá de Sonic. Se você quer relaxar, ouvir o nosso podcast, você vai jogar o Mario. É verdade. Eu sinceramente acho que eu não conseguiria jogar o Sonic ouvindo um podcast. Eu teria que estar muito concentrado ali nas fases. Depende muito de reflexos rápidos, habilidade, timing. Coisa que o Mario não tem tanto. Claro, tem fases muito difíceis no Mario, obviamente. Mas o Sonic pra mim tem bem mais. Boa, um empate nesta leva. O próximo talvez dê empate também, Marquito. Vamos falar sobre o level design de Mario e Sonic. O level design do Mario, pra mim, é o ponto alto dos jogos, Marcolino, porque possui uma variedade enorme de fases. Não é simplesmente só, como eu falei, rolagem lateral. Não são todas as fases que os caras pegaram a mesma ideia e só botaram um inimiguinho diferente ali. Tem fase na água, tem fase em castelo, tem fase em casa mal assombrada. E os castelos, eles são diferentes entre eles. Tem fase de castelo que o Mario, ele tem que se apoiar numa gradezinha e desviar dos inimigos. Tem fase em castelo que ele tem que pular em plataformas e não pode cair nos espinhos. Tem fase que o Mario tem que voar. E pra mim, uma das coisas mais interessantes do Mario em level design, na verdade, são os mapas, Marquito. Tanto do Mario 1, do 2, do 3... Os mapas, você encontra uma caralhada de saídas secretas. Tipo, por exemplo, você pode fechar o Mario 1 em meia hora, sei lá, você entra numa Warp Zone lá, sim, cai num mundo lá na frente, e eu lembro que tinha até um esquema que era muito mais fácil não cair no último mundo, cair num mundo antes, que aí você farmava uns power-ups, e aí você ia pro último mundo.
que ele era bem punitivo. No jogo do Super Mario World, que é o que mais tem a memória fresca, que tem aquelas fases, aqueles castelos mal assombrados, Marquito, que tinha saída falsa. Você tinha que saber certinho, usando o P. Verdade. Você usava o P, tinha que saber onde é que você usava o P-Switch, pra aí sim habilitar a porta secreta, pra aí você sair na saída certa, senão você ficava rodando em falso. Falando em level design e Super Mario, não tem como criticar, em minha opinião. E aí não tem como não citar a inovação que foi o Super Mario Odyssey, né? É um jogo absurdo de level design, é um Mario 3D. Tivemos o Mario 64 também, que tem um design muito absurdo, muito bacana. São fases bem diferentes entre elas, pra você coletar as estrelas. Eu acho que o Super Mario Odyssey talvez seja porque ele é o mais recente, né, Marquito? Mas é a obra-prima da franquia, né? Mas como a gente não tá falando de jogos novos, né, Eric? Só pra, né, não usar... Deixa eu apanhar um pouquinho menos, vai. Mas não... É engraçado, porque o Sonic também tem muito disso, né? Muito de fases diferentes, fase na água, fase na lua, fase em fábricas, na cidade, na floresta, beleza, tem bastante disso. Mas a diferença do Sonic pro Mario é que dentro das fases tem um mundo, tem um universo de coisas a serem feitos. O Mario, eu entendo que ele tem uma plataforma só pra você seguir reto e... Ele é um jogo mais horizontal, né? Com obstáculos. O Sonic não. Ele é horizontal, vertical, diagonal. Tem locais secretos dentro das fases. Se você usar a mola, você pode ir para a esquerda, pode ir para a direita, pode ir para baixo. Tem looping durante as fases. Tem um universo de coisas dentro... Repito, vai ter um universo de coisas para você fazer dentro de uma fase. Você pode terminar ela de diversas formas diferentes. Tem várias saídas, né? É isso, a jogatina vai ser sempre diferente. Beleza, o Mario também tem diversas saídas? Tem, mas é meio que horizontal, como a gente já disse. Vai ter uma porta aqui, vai ter uma porta um pouco mais pra frente, talvez vai ter uma porta um pouquinho mais pra cima, mas não é lá em cima, não é lá embaixo. As fases do Sonic são maiores em todas as direções, realmente. Exato. A saída do Sonic é sempre a mesma, é sempre batendo naquela bandeirola lá, naquela placa, e beleza, a saída vai ser sempre ali. Mas até você chegar na saída, aí, meu amigo, as possibilidades são infinitas. Isso é verdade, ele tem um level design mais grandioso, é a palavra certa, Marquito? Não é diminuindo o Mario, né? Mas ele é complexo, talvez, né, Eric? Porque Sim. tem muita armadilha também dentro das fases. Tem parte que você brinca de pinball com o Sonic, então parece que você tá dentro de uma máquina de pinball batendo de um lado para um outro. Me dava agonia essas partes, né? Nossa, eu não conseguia progredir. Eu falei, meu Deus, me deixa subir aqui. Um bagulho que eu odiava não. O negócio que era chato, você falou do looping, né? Era quando o Sonic não conseguia completar o looping. ele ia meio meia bomba e parava no meio do looping e só caía pra... caía pra uma outra zona até, né? Não caía novamente pro looping, caía já pra uma parte mais baixa do cenário, uma parte completamente nova pra você explorar. É uma pena que nos jogos antigos não tinha muito... Tipo, explorar era legal pra você conhecer a fase, mas não te dava... mais XP, não te dava novos itens. Querendo fazer side quest dentro do Sonic, né? Olha, ia ser interessante. Por exemplo, no Mario você tinha recompensas encontrando as saídas secretas. Quem não adorava ir pra Star Road, por exemplo, pular o mapa pra caramba. Tem várias saídas secretas. Eu ainda me lembro de algumas de cabeça, assim, tô pensando aqui, tem uma que é na água, que você tem o final da fase na sua frente e embaixo você consegue ver uma frechinha de água ainda. Deixa eu ver se eu ficar nadando ali embaixo entre o fim da tela e essa frechinha de água. Aí você acaba saindo numa outra saída secreta. O Mario beneficia, né? Quem gosta de explorar, com certeza. Porque você consegue liberar novas fases, novas áreas. Empate nessa, Marquinhos. O level design dos dois é realmente muito bom. Eu, particularmente, prefiro o level design do Mario pelo que eu falei. Eu achava eu achava o Sonic uma loucura muito grande. Às vezes eu não entendia nada de onde eu tava indo quando eu via o final da fase. Mas aí é uma culpa minha como jogador, né? Não é culpa dos caras serem feitos desse jeito. Eu diria que o world design do Mario é muito melhor. Justo. Mas o level design do Sonic é mais complexo. Você tá puxando sardinha, vai. Trilha sonora, Marquito, nosso último tópico, porque depois vem as considerações finais, né? Trilha sonora, não preciso falar muita coisa da trilha sonora de Mario, né? É muito marcante a trilha sonora de Mario. Todo mundo, quando toca o... já sabe do que se trata. Existem orquestras que fazem a trilha sonora do Mario. E isso não é diminuindo a trilha sonora do Sonic, que eu sei que é muito boa.
Mas eu acho que a do Mario, se for pesquisar, ela é tão conhecida quanto Beatles, Marquito. Já falei que ele é mais conhecido que Jesus, né? O que eu mais gostava era, por exemplo, existiam as trilhas das fases, e aí eu falei, né? Tem uma fase num castelo mal assombrado. Existe uma trilha pro castelo mal assombrado. Certo. Tem uma fase num castelo de boss. Existe uma trilha pro castelo de boss. Tem uma fase na água. Existe uma trilha na fase da água. E também os sound effects, que faz parte da trilha sonora, né, Marquito? O barulho do pulo, o barulho dele pegando a moeda. Tanto que o barulho da moeda é um barulho muito conhecido também. Em vários podcasts a gente usou, e outros podcasts usam o barulho do Mario como quando uma resposta é certa, quando é uma premiação tem esse barulho. O Yahoo que eu fiz no começo, o It's a Me Mario, o Yoshi, o barulho do Yoshi, o barulho do Mario crescendo no cogumelo. Eu não tô querendo me alongar muito aqui, Marcolino, mas se for pegar todo o sound effect de Mario, ele é muito bom, né? É muito bem feito e é conhecidaço. Quando toca, o cara já sabe. É a mesma coisa que eu falei do personagem, né? Quando aparece, já sabe. Pô, isso aí é Mario. Certeza. A trilha sonora pra mim é a mesma coisa. 10/10 pra trilha sonora de Mario, Marquito. Talvez eu vá apanhar agora um pouco, Eric. Mas, não, eu acho realmente a trilha sonora de Mario maravilhosa. E eu acho a trilha sonora de Sonic ótima. Entendeu? Tá. Um é 10/10 e o outro é 9/10, vamos dizer assim. 9,5, vai. Pode ser, 9,5. Que a gente tem muito apego, principalmente a primeira fase, né? Como eu falei, a Green Hill Zone. Que vamos lá de novo. Sonic é um jogo muito difícil. Então você vai morrer muitas vezes e vai começar do zero muitas vezes. Uhum. Ou seja, você vai jogar os primeiros mundos muitas vezes, diversas vezes. Então a música fica na cabeça, né? Mais que os mundos mais abaixo, né? Os mundos finais do jogo. Então o Green Hill Zone, todo mundo sabe de cabeça qual que é a música. Todo mundo sabe, porque cansou de jogar essa fase. Marble Zone, Spring Yard, todo mundo tem noção de quais são as músicas e gostam bastante. Sim. Os outros mundos também têm músicas ótimas, mas não são tão marcantes quanto são as músicas do Mario, que a gente sabe de cabeça todas. Pô, é muito bom. É muito icônico as músicas do Mario. Agora, a parte de sound effects ali que você disse, que do Mario é muito boa, pra mim são ótimos sound effects do Mario, e já o do Sonic são maravilhosos. É mesmo, Marquinhos? Pra mim é o contrário. Eu sei dizer de cabeça, o barulho da mola é legal, ele quando perde as moedas é bacana. Tem a freada dele, que é muito clássica. A freada é legal. E quando a gente tá farmando velocidade, né? Que aperta pra baixo. Começa a girar. Esses são os barulhos que eu sei de cabeça, assim, me vem agora. O pulo dele também é bem clássico. Quando ele fica invencível, da mesma forma que o Mario, também é uma música bem característica. Afogando, Eric, quando ele começa a ficar desesperado, querendo pegar uma bolha. Então, todo esse conjunto, pra mim, é mais icônico, ou tão icônico quanto, aquele 10, 9,5 que a gente comentou agora há pouco, que é o próprio Mario. Na trilha eu vou concordar que eles empatam, Marquito. Porque a trilha do Sonic é bem legal. E tanto que quando tocou alguns trechos da trilha no filme, todo mundo adorou. Puta, mas o barulhinho da moedinha dele quando ele perde os anéisinhos é bom, muito, né? Legal mesmo, verdade. E outro barulho legal também é quando ele mata os inimigos, que o inimigo faz uma fumacinha, né? E vira um mini coelhinho, o barulho é legal também. E o sound effects do começo, Eric? Esse é imbatível. Esse é único, né? Porque o da Nintendo é o barulhinho da moeda, né? Sim. O da Sega é mais emblemático. E no cinema o pessoal foi a loucura quando tocou também, Marquito. Boa, hein? Mais um empate. Não tá tão lavado, né? Tiveram alguns empates. Quer ver eu desempatar isso agora, então? Vamos lá.
A trilha sonora de Sonic 3 teve uma participação muito especial das composições feitas pelo nosso Michael Jackson, Eric. Ganhou. Sonic tem a melhor trilha sonora do que Mario. Aí é ao concurso, Marquito. Ponto para Sonic na trilha sonora. Não tem jeito. Pegaram pesado nessa, né? Caralho, meteram o MJ pra fazer a maior artista de todos os tempos. Quem discorda tá errado. Tá, trilha sonora de Sonic é melhor, Marquito. Michael Jackson ganhou todos esses pontos pra ele. Boa demais. Muito bom, muito bom. Falando em pontos, então, Eric, o que os pontos significam no jogo do Mario e do Sonic? Aquela pontuação, significa pra quê? Pra nada, né? Exato. Mas tem uma pontuação aqui no nosso podcast que, se você farmar, vale bastante coisa, hein? Marcolino é a pontuação de frases-chaves. Farmando frases-chaves, você concorre no final do mês a um gift card no valor de R$50. Hoje, no dia da nossa gravação, dia 14/8, fizemos o sorteio dos ouvintes para o mês de julho. Quem ganhou foi o Beto Santos, que inclusive já citamos ele algumas vezes aqui no episódio. E ele farmou 5 tickets. Obviamente que com esses 5 tickets ele saiu na frente de quem só mandou 2 ou 3 e ficou mais nas cabeças para ganhar o sorteio do mês de julho, certo, Marquito? Exatamente, Eric. Parabéns então ao Beto, que ouviu todos os episódios e deu o feedback ao vivo e a cores no Twitter, no nosso grupo de WhatsApp. Participou bastante e mereceu ganhar então os R$50 no nosso sorteio de ouvintes. Agora, você disse que o Beto então juntou 5 frases para ganhar esse sorteio. E qual será então a frase, Eric, que os nossos ouvintes terão que nos dizer referente ao episódio de hoje? Marcolino, tanto que você falou, não poderia ser outra, né? A frase-chave do episódio de hoje é: vou dar uma rolada. Mandem pra gente na nossa DM, no nosso WhatsApp. Se você não faz parte do grupo de ouvintes, peça para participar do grupo de ouvintes. Tem rolado papos muito interessantes lá sobre os episódios, sobre videogames e tudo mais. Pode mandar pra gente no particular, que aí você vai ter meu WhatsApp do Marquito. Quanto mais frases mandar, mais chances você tem de ganhar. E é isso, não deixem de participar. Tem muita gente que ouve e acaba esquecendo de mandar a frase. O sorteio é verdadeiro, né, Marquito? É bom frisar. Sorteio é verdadeiro, idôneo. Eu mando no grupo sempre, tal horário vai ser feito sorteio, tem um horáriozinho certo da hora que eu faço. Podem confiar e vão participar. Gente, R$50, vale muito a pena. E é só dar uma rolada que você está participando desse sorteio para o episódio de hoje. Você sabia que por uma pequena quantia mensal você pode contribuir com a continuidade do nosso podcast e de quebra concorrer a um gift card de R$100 todo mês? É isso mesmo, tudo isso é possível através do nosso programa de apoio coletivo, o apoia.se/vai apoiar hoje. Apoiando hoje você já concorre no próximo mês a um gift card no valor de R$100, que pode ser de PSN, Xbox, Steam, fica a seu critério. Através da colaboração dos nossos apoiadores, nós já conseguimos, por exemplo, criar a intro desse podcast, uma animação muito bacana com o Ricardo Juarez, tirada do nosso episódio, entre outras coisas. Fora isso, as empresas que têm interesse em patrocinar do nosso podcast é através do nosso programa de apoio coletivo. Assim como fez o Lenid Motel, que fica situado ali na região da Washington Luiz, um dos melhores motéis da cidade de São Paulo. E no Instagram deles, o @Lenid Motel, vocês conseguem ficar por dentro das novidades e também verificar as mais variadas suítes temáticas que eles possuem. Além do Lenid Motel, nós temos a Panificadora da Serra, a melhor padaria da região de Itapecerica. Contam com um vasto cardápio, um ótimo atendimento e na parte da noite eles também têm delivery de pizzas. O Instagram deles é o @Panificadora da Serra. Então, se vocês quiserem contribuir com esse podcast, concorrer a gift cards e até mesmo anunciar a sua empresa conosco, basta entrar em apoia.se/vai apoiar hoje. Então, Eric, depois dessa discussão nem um pouco acalorada, né? A gente mais concordou do que discordou. Novamente, né? A gente tá falando aqui de 2 clássicos do videogame. Seria muito errado da nossa parte a gente criticar arduamente um ou outro. Mas temos aqui sim as nossas considerações finais para tentar convencer você, ouvinte, a concordar comigo e não com o Eric. E que Sonic, sem sombra de dúvidas, é e sempre será o melhor jogo de todos os tempos, né, Eric?
Você me traindo aí. Quase concordou. Quase concordei. Não, Marcolino. Na verdade, Mario é o maior jogo de todos os tempos. E eu vou te dizer já por quê para nossos ouvintes, né? Diga-me. O Mario, Marquito, vendeu ao todo mais de 650 milhões de cópias de seus joguinhos entre uma variedade enorme. Esse é outro ponto que eu acho interessante do porquê o Mario é muito bom. Ele tem uma variedade de jogos com estilos diferentes, Marquito. A gente não fica fechado somente naquele joguinho de plataforma. Temos Mario Kart, um sucesso, todo mundo ama. Sonic também tem, próximo. Beleza, o Marco falou, Sonic também tem. Por que Sonic tem um jogo de corrida? Porque o Mario Kart é um sucesso. Tá. Mario RPG, todo mundo ama Mario RPG. Talvez tenha, não sei, próximo. Tá vendo? Foi anunciado, vai ter o remaster dele agora pra Nintendo. Os gamers 30+, vieram loucura. Tem jogo pra todo mundo jogar em família, Marcolino. Mario Party, muito bom também. Vários minigames dentro. E também tem o Mario Paper. Ah, você gosta de esporte? Temos Mario no mundo dos esportes também. Tem Mario Tênis, Mario de futebol. Assim, pode parecer que eu esteja enchendo linguiça, Marquito? Pode parecer. Mas o grande foco aqui é que esses jogos no estilo diferente do Mario são bons. Isso que é legal, são divertidos. Então eles conseguem se arriscar em outros estilos de jogos, em outros nichos de jogos e continuam sendo bom. Por que ele é bom? Por exemplo, o jogo do Mario de futebol. Vamos citar o jogo de Mario de futebol. Ele é melhor que o FIFA, Marquito? Sim. Não é. Ele é simplesinho. Só que é o Mario jogando futebol. É o personagem Mario jogando futebol. É o mundo do Mario dentro do futebol. Teve um final de semana, alguns finais de semana atrás, que meu sobrinho trouxe o Switch pra cá e ele trouxe o Mario Party. Ficamos jogando eu, Isabela e ele. E dentro do Mario Party tem um beach vôlei, Marquito. Vamos jogar, Arthur? Vamos jogar. Começamos a jogar esse jogo de vôlei e tem a dificuldade. Ah, vamos na fácil pra gente aprender a jogar. Pá, beleza. Quando eu vi, era, sei lá, sábado de noite, a gente tava tentando ganhar da CPU no modo mais difícil, no vôlei. E assim, intriga... Não tem como a gente perder desses caras desse jeito. E mandava chupa pro Donkey Kong que tava do outro lado. Divertidaço o jogo de vôlei, porque era do Mario. E aí, a minha penúltima cartada final, o Mario é um jogo que vende console. Ele vendeu muito Super Nintendo, o Mario Odyssey vendeu muito Nintendo Switch, e eu acho que o Mario RPG vai vender muito Nintendo Switch também. E minha última cartada do porquê o Mario é o maior personagem de todos os tempos, Marcolino. O filme, né, de Super Mario, um sucesso de bilheteria, 3 bilhões de renda na bilheteria, Marquito. O nosso amigo Sonic lançou 2 filmes. Pode juntar as 2 bilheterias, não chega nem perto do que o Mario vendeu. Fatality. Ah, o filme é muito melhor? Não sei, o filme do Sonic é um filme legal também. Por que o do Mario vendeu tanto assim, Marquito? Porque é o Mario, simplesmente isso. Ele é icônico, ele é carismático, ele é caricato, ele é reconhecido até mais do que Jesus, como eu falei no começo. Quando você vê aquele narigão, bigodinho e chapéu, você já sabe que trata-se de videogame. E uma última numa zoeira aqui, Marquito. Quantas vezes você já viu alguém fantasiado de Mario em algum lugar? E quantas vezes você já viu alguém fantasiado de Sonic? Ele é muito mais emblemático. E já tem meu veredito, Marquito. Super Mario é muito melhor do que Sonic. Já acabou, Jéssica? Já acabei, Jéssica. Posso tentar? Não. Pode tentar. Realmente. Teve os seus primeiros argumentos ali, estavam fáceis de rebater, tá? Aí, mas chegou no finalzinho ali, você começou a mandar uns ali que ficou complicado. Mas vamos lá. Vale a tentativa, Marquito. Vale, né? Eu vou tentar dar uma enrolada boa aqui. Você falou que o Mario vendeu milhares, milhões, bilhões de jogos, né? Também teve que fazer mais de 300 jogos pra conseguir atingir essa marca. Coitado, parece o Túlio Maravilha marcando gol. Teve que marcar gol no Exército, teve que marcar gol na Austrália. Coitado, marcou gol até no meu time da rua pra conseguir 1000 gols. Por isso que o Mario tem tantos números assim. Já o Sonic não. Ele tem um número muito menor de jogos. De 300 do Mario tem 200 do Sonic. Olha lá, é uma baita diferença. Quer puxar a nota dos 300 do Mario e a nota dos 300 não é melhor não. O Mario tem bastante inovação, né? E é algo que eu venho sugerindo há bastante tempo já aqui nesse podcast. É que franquias grandes ousem. Criem novos jogos diferentes. God of War Kart, Gears of War Tetris, eu brinco bastante disso. Porque sim, você tem que usar a franquia. E o Mario usa a franquia melhor do que ninguém. O Sonic também tem vários jogos diferentes. O Sonic foi um dos primeiros a inovar e ir para o mundo 3D
muito antes até mesmo do Mario. Então ele tem essa parte de inovação. Tem um jogo de kart também, tem diversos tipos de jogos também, o próprio Sonic, tá? Então não é também uma franquia que para somente naquele jogo de plataforma que a gente tá acostumado. Talvez tenha errado bastante nesse meio tempo, talvez tenha errado bastante, tem jogos que não são tão bons. Mas não deixa de ser uma franquia clássica que ousa, que tenta criar algo. Marquito, e completando o que você... A gente tá se ajudando nesse episódio, né? Completando o que você falou sobre jogos diferentes... Faltou você citar um jogo que esse ano, até uns meses atrás, ele estava entre os 20 jogos mais bem avaliados do Metacritic, que foi lançado como uma brincadeira no 1º de abril, só que foi muito bem recebida, que é o The Murder of Sonic the Hedgehog. Olha só. Que é um jogo tipo de detetive do Sonic, foge totalmente do que a gente está acostumado a ver, plataforma, corridinha. E aí entra nisso que você acabou de falar, né? Da franquia ser explorada em outros mundos. Teve um tempo atrás uma discussão no nosso grupo de ouvintes e eu farmando Flame contra o Sonic. Falei, mano, o Sonic você vai criar o Sonic o quê? Ele com uma metralhadora? Não funciona, não é interessante. Mas se for nessa ideia, o Mario também não funcionaria no Mario Party, no Mario de corrida. Os caras tentaram, né? O Sonic eu acho que precisa ter o Sonic em outras mídias dentro do videogame, talvez. Tá aí a prova que o Murder of the Sonic deu muito certo, né? Esse aí que você comentou eu não conhecia, fiquei até curioso pra conhecer mais a respeito. Mas se eu tivesse que dar um argumento final, Eric, pra quebrar todos esses que você falou aí... Diga. Quantas vezes Ayrton Senna do Brasil, o deus da Fórmula 1, levantou algum troféu com a imagem, símbolo, algo parecido do Mario, após vencer um GP de Fórmula 1 na vida? Alguma vez? Porque do Sonic ele já levantou, né? E olha, é uma cena clássica essa. Deixa eu pesquisar aqui. Lewis Hamilton, troféus... Não, tô brincando. Esse troféu é muito emblemático, Marquitos. Ayrton Senna do Brasil levantando um troféu que é o menino Sonic, né? Esse é o... Exato. Tá. Esse é o que faz o Sonic muito famoso, né? Ele tem um troféu na Fórmula 1, né? Marquito. Foi um bom argumento. Faltou dizer duas coisas sobre dois estilos de jogos do Mario que eu acho que daria certo com o Sonic. O primeiro é um que eu gosto muito, que é o Super Mario Maker, que dá a oportunidade de nós, gamers, criarmos fases do Mario. Então você pode criar absurdo. No Sonic eu acho que funcionaria, e o outro é só um argumento pra te deixar mais a favor do Mario. O Mario tem um jogo estilo XCOM, Marquito, que você gosta muito, que é o Mario Rabbids. Vai lá, seleciona daqui. Aí você me pegou, hein? Putz, aí você vê como os caras ousaram na franquia, né? Tentaram de tudo. Eu acho que eles só não colocam o Mario FPS por causa da ideia da Nintendo ser menos 18, né? Ele é livre para todos os públicos. Senão os caras teriam feito um Mario FPS também, Marquito. Sabe por que não tem Mario FPS, Eric? Por quê? É que aí não ia aparecer a aparência do Mario, não ia aparecer aquele gorducho de bigode na tela, ia aparecer somente a visão dele. Então não seria... Talvez só o narigão na frente, assim. Aí ia ser engraçado, uma boa. Eric, não tem jeito, né? Passaram-se mais de 30 anos que esses personagens surgiram nas nossas vidas e não teve outro personagem igual o que teve Mario, igual ao que teve Sonic. E nem vai existir, Eric. Acabou aquela coisa gostosa que era jogar o mesmo jogo várias vezes, criar um vínculo com esses personagens. Infelizmente, esses dois são únicos. Nem o nosso Zeldinha chega perto do que foi Mario e Sonic pra mim. Eu concordo, Marquito. Eu não sei nem te dizer... Hoje em dia não tem muito isso, né? Tipo, não tem essa... Não sei se é porque a gente cresceu e é algo que puxa da nostalgia. Você vai falar... A gente quer fazer, por exemplo, se a gente for fazer um versus mais voltado pra agora, a gente vai fazer, por exemplo, God of War versus Gears of War. Não Kratos versus Marcus Fênix. É a franquia, né? É a franquia. Eu não acho que seria o personagem. Porque a gente podia fazer, vamos fazer Super Mario World versus Sonic 2, Sonic Mania. Não, tem que ser dos personagens. Eles que levam pra frente a franquia, né? Eu concordo, não consigo pensar em personagens mais emblemáticos do que os dois da nossa época de videogame. O próprio Link, o Link é mais conhecido como Zelda do que Link, né, Marquinhos? Exatamente. Então, não dá pra ele. Esses dois são os deuses do videogame aqui. São Pelé e Maradona, né? Nem Cristiano Ronaldo e Messi, é Pelé e Maradona, né? Pois é, que não teve jeito então melhor do que a gente retomar essa série com esses clássicos do videogame. Foi uma bela disputa que infelizmente você
perdeu, mas não teve perdedores, não teve vencedores aqui. Foi muito bom relembrar bons números, bons argumentos desses dois jogos maravilhosos, meu amigo. Diferente do nosso episódio de versus de Cristiano Ronaldo e Messi, que o tempo provou que eu estava certo, mas... Envelheceu mal aquele episódio. Hoje não tem o que o tempo provar, né? A não ser que daqui o Sonic lance, esse Sonic novo que vai lançar, falta a gente dizer isso, né? Esse ano os dois estão para lançar jogos novos, resgatando o início da franquia, os dois voltando para estilo 2D. Promete abalar novamente as estruturas aí dos gamers, né, Marquito? Mas não sei, eu acho que o Mario ainda vai ganhar por alguns bons anos. É difícil o Sonic chegar no que o Mario é hoje, porque afinal de contas, o Mario tem muito mais acertos que o Sonic, mas de qualquer forma... serão bons jogos que serão lançados. Eu tenho certeza que vai reacender a chama dos nossos gamers do passado. Muito bom, Marcolino, muito bom. Eu concluo que, na verdade, vou parafrasear igual o Max quando fala, né? Quem ganha somos nós gamers, quando a briga de videogame. Entre Mario e Sonic, quem ganha somos nós, que sempre tem bons jogos. Por mais que às vezes possam ser lançados jogos não tão bons desses dois, ainda vai ser Mario e Sonic e ainda vai despertar o interesse na gente de querer jogar. E estou aqui eu com meus 36 anos. Agora, se eu chegar em algum lugar e estiver rolando um Super Mario World, quero ver eu não sentar pra jogar. Estiver rolando um Sonic, quero ver eu não sentar pra jogar. Sempre a gente vai querer jogar essas duas franquias, Marquito. Falou pouco, mas falou bem, meu amigo. São jogos que realmente a gente ouve o barulhinho do Mario pulando, a gente ouve o barulhinho do Sonic girando, a gente... Opa, que saudade que eu tenho disso. Preciso jogar pelo menos 5 minutinhos pra matar a saudade. É isso, meu amigo. Um belo episódio hoje. Estamos de parabéns. Recado para os ouvintes, se gostaram da volta do Versus, deem sugestão para a gente de quais outros Versus a gente pode trazer aqui, tanto para Side Quest quanto para Main Missions. Podemos fazer um Versus, sei lá, açaí versus sorvete, que não sei, né? Um bom tema. Qualquer coisa cabe. Já que estamos falando com os ouvintes, não esqueçam de nos avaliar no nosso querido Spotify. Nossa, Eric, todo episódio você fala isso? Sim, todo episódio eu falo isso, até porque tem dado resultado, tem subido o nosso número de estrelas lá no Spotify, Marcolino. Então, não deixe de nos avaliar no Spotify, não deixe de nos seguir em nossas redes sociais, @vailogarhoje em todas elas. Inclusive no Spotify tivemos uma mensagem do nosso último episódio da Sessão da Tarde. O Thales Rodrigo, né? Um ouvinte nosso antigo falou: pô, eu juro por tudo que é mais sagrado que eu já assisti alguns desses filmes da Sessão da Tarde muito mais vezes do que vocês falaram. Aí entra aquilo que o Marco falou no episódio, né? A fandom registrou aquilo, a Globo não fala os números. Às vezes tem, como o Marquito falou, pode ser Sessão da Tarde, pode ser temporada de férias, não considerou naquele site, né, Marquito? Mas a gente acredita, o Thales, porque também tem alguns filmes que a gente falou lá que deu a impressão, né, Marquito, que passaram mais vezes do que realmente a gente citou. E é isso da minha parte, Marcolino. Estou terminando esse episódio para simplesmente anunciar no meu Twitter que eu nunca bati tanto em você quanto nesse episódio de hoje. E eu fui. Meu amigo, a única forma de eu dormir relaxado hoje é tentando dar uma rolada antes de descansar. Alô? Valeu, pessoal. Fui. Na velocidade vou rimando nesse beat. Sonic o ouriço mais famoso que existe. Hoje eu vou acabar com esse Mario que só fica atrás do armário e não protege a princesa Peach. Sempre deixo o Bowser capturá-la e sozinho nunca consegui salvá-la. Se não fosse o Mario verde, você estaria afundado na vala. Esse encanador é muito tosco e esse bigodinho feio ninguém gosta. Desce pelo cano e vai pro esgoto, por isso tá sempre fedendo bosta. Eu sou o maior sucesso da SEGA, sou melhor que tu, isso ninguém nega. Eu não entendo como a Nintendo te criou tão feio, deve tá cega. SEGA é a SEGA que criou um porco espinho azul. Que é ridículo, eu sou muito melhor que tu. Fica só correndo atrás do Homem-Ovo. Ficou tão feio no filme que fizeram de novo. Mario Verde não viaja, ele é o Luigi, meu irmão. Diferente de você, sempre derrotamos o vilão. Falou que eu fico atrás do armário, quer saber por quê? Pergunta lá pra Amy Rose que ela vai te responder. O mini encanador quer pagar de pegador, mas tô nanico nem crescendo com cogumelo. Tu vai ser conquistador, esse velho tá alucinado. É melhor parar com cogumelo, se acha o melhor cê tá errado. Te amasso tipo a pedra do castelo. O meu objetivo é proteger e salvar animais, por isso acabo contigo, eu tô ligado no que você faz. Mata várias tartarugas e ainda é capaz de deixar o Yoshi morrer afogado depois que você não quer mais. O
O Yoshi nunca morre, fica quieto, porco espinho. Quando eu preciso ele aparece num ovo novinho. Tá revoltadinho, tenta vir me pegar. Eu pego a pena para voar, tu nunca vai conseguir me alcançar. Tu até que corre bem, mas eu vou tipo Superman e solto foguinho pela mão também. Tô procurando mais habilidade sua, só que não tem. Tu só serve para ser pelúcia de neném. No quesito habilidade, eu saio por cima. Sou bem melhor que tu até na rima. Com a esmeralda eu fico muito poderoso. Super Sonic te mata, sua derrota se aproxima. Solta foguinho, voar com peninha, come cogumelo, que jogo pirado. Tanto você quanto seu criador deve ser muito chapado. Olha quem fala, um porco espinho azul que corre atrás de anel e persegue o homem ovo, que é mais pançudo que o Papai Noel. E agora eu vou fazer uma pergunta pra esse otário. Ei Sonic, conhece o Mario? Que Mario? Não, Marquito, a garota coelho é a Cream the Rabbit. A Amy Rose é um Sonic rosa. Dá uma olhada aí. Quer dizer, não sei. De imagem ela não parece coelho, né? Não tá escrito ouriça cachaceira? Quê? Não, calma aí. Ouriça cachaceira é boa. Sério, tá escrito aqui, ó. É uma ouriça cacheira, tá? Desculpa, eu não sei ler. Mas é quase. Se a pessoa quer dizer um martelo gigante, tá bom. É uma ouriça então.